Em outro vídeo, dissemos que as igrejas locais do Novo Testamento incluíam crentes batizados no Senhor Jesus, ou seja, homens e mulheres que fizeram uma declaração pública de fé nele. Como veremos, o batismo é muito mais do que uma cerimônia, é uma declaração dos princípios pelos quais os cristãos conduzem suas vidas. Vamos fazer um breve levantamento do ensino do Novo Testamento sobre o assunto, começando com, primeiro, a autoridade para o batismo. Certamente, não é ideia nossa. As palavras do Senhor Jesus são perfeitamente claras. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Note, todas as nações, não a nação judaica unicamente. O batismo, portanto, carrega a mais alta autoridade no universo. Essas palavras, familiares, merecem um estudo mais cuidadoso e tudo o que podemos fazer aqui é observar os seguintes pontos. Primeiro, o objetivo do batismo. Ide, portanto, ensinai todas as nações. O batismo é obrigatório para os crentes em todos os países e em todas as culturas. Abrange judeus e gentios, religiosos e irreligiosos, civilizados e incivilizados, ricos e pobres, grandes e pequenos. O essencial é que seja um discípulo de Cristo, ou seja, uma pessoa salva, uma pessoa que aceitou Cristo. Segundo, nós podemos destacar a essência de batismo. Note o que o Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, ensinai todas as nações. João Nelson Darby traduz a palavra ensinar como fazer discípulos. Portanto, o batismo está associado ao discipulado. O dicionário Vine aponta que um discípulo não era apenas um aluno, mas um adepto. Usamos corretamente a frase batismo do cristão em vista deste versículo, mas pode ser um pouco mais correto dizer batismo do discípulo. Em terceiro lugar, a duração do batismo. Até quando vamos batizar? Até o fim do mundo, até o fim da era, diz o Senhor Jesus. Portanto, o batismo não foi instituído pelo Senhor Jesus por um tempo limitado, como o período apostólico. O batismo deve ser praticado enquanto homens e mulheres se tornarem discípulos do Senhor Jesus por crerem nele, através do Evangelho. O quarto ponto é o significado do batismo. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta não é tanto uma fórmula a ser repetida no batismo, mas uma declaração explicativa. O batismo expressa um relacionamento com Deus. As palavras batizando-os no nome são melhor traduzidas como batizando-os no nome. Batizando-os no nome. São melhor traduzidas como batizando-os em seu nome. Vale a pena notar que o batismo é sempre para uma pessoa. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Os israelitas foram identificados com Moisés desta maneira. Agora, o segundo ponto geral que analisamos sobre o batismo é o modo de batismo. A palavra batismo em si indica imersão total. Na verdade, consiste nos processos de imersão, submersão, de emergência, da palavra bapto, para mergulhar,
Você pode consultar o dicionário Vine, um dicionário bíblico. A palavra era usada para tingir uma peça de roupa e envolvia mergulhar o artigo dentro e sobre o líquido. Foi usado para descrever a extração de água de um poço. O balde tinha que ser mergulhado para ser enchido com água. Borrifar a tinta na roupa ou borrifar a água no balde dificilmente atende ao requisito da palavra batismo. Isso é confirmado pela prática no Novo Testamento. Veja, por exemplo, João capítulo 3, versículos 22 e 23, onde diz: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água ali. Se precisava de muita água, é porque a pessoa ia ser imergida naquela água. Veja Mateus capítulo 3, versículo 16, e Jesus, sendo batizado, saiu logo da água. Atos capítulo 8, versículos 38 e 39, os dois desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles saíram da água, tendo em mente que o batismo envolve enterro e, portanto, uma sepultura, a aspersão é obviamente muito inadequada, pois o símbolo do batismo é um sepultamento. Terceiro ponto que quero destacar aqui é a qualificação para o batismo. É a fé em Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo, diz Marcos capítulo 16, versículo 16. Este versículo não ensina que o batismo é essencial para a salvação, ou para a salvação da ira divina, uma vez que o versículo continua: mas aquele que não crer, omitindo agora a referência ao batismo, será condenado, julgado. Mas ensina que o batismo é essencial para a salvação em seu sentido mais pleno e completo, isto é, a salvação da vida prática do cristão. O único requisito para uma pessoa ser batizada é a fé em Cristo. É enfatizado em Atos capítulo 2, versículo 41, onde nós lemos então: aqueles que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E também no capítulo 18 de Atos, versículo 8, diz: muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. O batismo não torna uma pessoa cristã ou uma pessoa salva. Eles são batizados porque já são crentes, já confiaram em Cristo para a salvação. A esse respeito, devemos observar Atos capítulo 22, versículo 16, onde nós lemos assim: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Este versículo se refere ao que Ananias disse a Paulo. À primeira vista, isto parece contradizer nossa conclusão de que somente a fé em Cristo é a única qualificação para o batismo. Devemos lembrar, no entanto, que Saulo de Tarso era o arquiperseguidor da igreja, inimigo de Jesus. Seus pecados foram perdoados na conversão, no encontro em que ele teve com o Senhor Jesus na estrada quando ele estava a caminho de Damasco. Mas em seu batismo, ele declarou publicamente para todos, principalmente os judeus, verem e ouvirem que o homem que foi antes blasfemo, perseguidor e injurioso repudiou totalmente sua vida passada. Esse pecado ele estava confessando publicamente aos outros no batismo. Quarto ponto que quero destacar é o significado do batismo. Se o batismo não torna as pessoas cristãs ou salva, o que o batismo significa? É um ato de obediência não à igreja, nem aos anciãos, mas ao Senhor Jesus. Em certo sentido, é uma obediência voluntária. Os cristãos solicitam o batismo. O crente, a pessoa salva, ele solicita o batismo. Mas é igualmente obrigatório. Não é algo opcional da vida cristã. O Senhor Jesus disse: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei. Como já notamos, o Senhor Jesus disse: ide, portanto, ensinai, fazei discípulos de todas as nações. O batismo é, portanto, evidência da obediência de um discípulo. Leia
e veja com cuidado 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, aonde nós lemos assim: a resposta ou exigência de uma boa consciência para com Deus. Está falando do batismo nesses versículos. O batismo é um ato de confissão, é a confissão do batizando de que está seguindo uma nova vida em Cristo. O batismo declara a base de toda a vida e conduta cristã, ou seja, que o antigo estilo de vida acabou e um novo estilo de vida começou. Começou no dia da salvação, mas agora ele está anunciando publicamente. Devemos entender que essa mudança não ocorre no batismo, mas na conversão, quando a pessoa foi salva. O batismo é uma declaração de algo que já aconteceu. O momento de reflexão tornará isso claro, sendo o batismo, entre outras coisas, um sepultamento, a pessoa envolvida já deve estar morta. Agora, uma palavra de advertência aqui. Se nossas vidas não refletem essa mudança de estilo de vida, então nosso batismo não passa de uma farsa. O término da vida anterior e o início de uma nova vida é tão fundamental que a Bíblia usa as palavras morte e ressurreição. Vejamos Romanos capítulo 6 a este respeito, pois é uma passagem interessante. Portanto, imersão, morte e reemergência, ou seja, ressurreição. O batismo é morte e reemergência, imersão e ressurreição. No batismo fazemos uma declaração pública de nossa identificação com Cristo e nosso compromisso com Cristo. Portanto, a ordem é salvação, batismo e comunhão na Assembleia. A razão, pois, desta ordem de eventos é clara. A Assembleia é, ou deve ser, um lugar de entrega total a Cristo. Finalizamos dizendo que o batismo é uma declaração de fé. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu estou lendo Romanos capítulo 6, os versículos 13 e 4. No batismo, não apenas confessamos publicamente nossa fé em Cristo, mas também confessamos a base da nossa fé. Agora permita-me aprofundar mais sobre o assunto antes de finalizar o vídeo, o assunto sobre o batismo. O apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, encontrou alguns homens que diziam conhecer apenas o batismo de João Batista. O João que ficou conhecido por João Batista, por ele ser um batizador. A história, para aqueles que não leram ainda, está em Atos capítulo 18, e pode ler do versículo 24 ao 28. O batismo cristão não é uma continuação do batismo de João. Os discípulos de João foram batizados na confissão de seus pecados e na expectativa da vinda do Messias. Foi um batismo para a morte, a devida recompensa por seus atos, mas não para a morte de Cristo. Relacionava-se com o arrependimento como um ato exterior, na qual uma mudança interior encontrava expressão vital, mas era bastante distinto do batismo cristão. Em Atos capítulo 19, versículo 4, Paulo explica a missão e a mensagem de João, e ele afirma: em verdade, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que depois dele havia de vir, isso é, em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo disse. A pregação de João tinha dois elementos principais. A primeira foi um chamado ao arrependimento, direcionado unicamente à nação de Israel, principalmente à nação de Israel, para a chegada do seu Messias, pessoalmente, fisicamente. O que se quer dizer não é uma mudança de mente meramente de uma forma intelectual ou mera tristeza pelo pecado, muito menos fazer penitência, mas uma reviravolta fundamental envolvendo a mente,
atitude e ação em relação a Deus e ao pecado, aos pecados que esta pessoa cometeu até então. E isto era decidido antes, claro, de chegar até João, ou pela pregação de João, então essa pessoa se submetia ao batismo, declarando a outros este fato. O segundo elemento em sua pregação de João foi a proximidade da apresentação do Messias à nação de Israel. O batismo dele, ou deles por João, seria uma confissão aberta e reconhecimento público deste impulso duplo de sua mensagem sobre eles. Isto resultou em uma condição moral e espiritual adequada para a recepção de seu legítimo rei e Messias, rendendo a Cristo total lealdade e obediência. O batismo em si não os limpou de seus pecados, nem os tornou adequados diante de Deus. Afirmar que o batismo deve preceder o arrependimento e a remissão dos pecados é ensinar uma forma grosseira de salvação pelas obras. Ligando Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, com Mateus capítulo 3, versículo 11, onde o João Batista diz: na verdade eu vos batizo na água para arrependimento. Também podemos ligar com Atos capítulo 2, versículo 38, onde Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E também vamos inserir aqui Atos capítulo 19, versículo 4, que são os discípulos de João, encontrados por Paulo, estabelece abundantemente o fato de que o batismo está ligado aos requisitos essenciais de arrependimento e fé, não como sendo essenciais para a salvação e o perdão dos pecados, mas como sendo uma das primeiras evidências da mudança que o arrependimento e a fé trazem. O batismo de João, portanto, na água, deu lugar ao batismo dos discípulos do Senhor Jesus, que está registrado em João capítulo 3, versículo 22, e Atos, aliás, em João capítulo 3, do versículo 22 até João capítulo 4, versículos 1 e 2. Isso aconteceu antes da cruz e foi o começo do que mais tarde foi o batismo dos crentes no nome do Senhor depois da cruz. Então, os que receberam de bom grado a sua palavra foram batizados. Atos capítulo 2, versículo 41. Após a ressurreição do Senhor, ele instituiu uma coisa nova, o batismo dos crentes, substituindo o batismo de João, ordenando a seus discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei. Já citei isto, Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Mas é o batismo o rito introdutório a uma nova ordem? Pedro, no dia de Pentecoste, disse aos seus ouvintes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Que essas palavras não devam ser entendidas como significando que a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo são garantidos pelo batismo, fica claro em comparação com outras declarações em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no caso de Cornélio e seus amigos, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra e certamente creram nesta palavra. E somente depois disso eles foram batizados. E na Antioquia da Pisídia, Paulo declarou que por ele, ou seja, pelo Senhor Jesus, cada um que crê é justificado de todas as coisas, sem fazer nenhuma referência ao batismo. Leia Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 48, e no capítulo 13, versículo 39. Esses resultados seguem o arrependimento, a mudança de atitude em relação a Cristo, da incredulidade para a fé, mudança essa que é expressa no batismo.
E sem essa realidade, o batismo é apenas uma forma vazia. Batismo não tem valor nenhum para uma pessoa não salva. Batismo não introduz ninguém a nada. Batismo é uma obediência de um salvo, um discípulo já de Cristo. E fora isto não há batismo. É banho na água, é um banho em qualquer água. Em resposta às palavras do apóstolo Pedro, em resposta à pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E a condição sobre a qual o rito foi administrado foi que eles receberam a sua palavra. Isto é, eles responderam à mensagem de Pedro, confiando no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, confessando seu nome da maneira que ele designou. Leia, se já não leu, Atos capítulo 2, versículo 41. Ao longo da era apostólica, o batismo está sempre associado à pregação do Evangelho. As palavras de Atos capítulo 18, versículo 8, são autorizadas e explicadas. Muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. As palavras de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38, tinham uma mensagem especial para seu público judaico, pois eles, com entendimento obscurecido, ódio e obstinação, condenaram e crucificaram literalmente o Senhor Jesus como blasfemador. Agora ele havia sido revelado como morrendo não por seus próprios pecados, ou seja, na pregação de Pedro, ele revelou que Cristo não morreu por seus próprios pecados, pois Cristo não os tinha, mas pelos outros, pelos pecados de outros. Imediatamente se seguiu um arrependimento genuíno, uma recepção alegre da palavra que estavam ouvindo e uma submissão voluntária ao batismo como uma confissão pública na mudança e uma identificação aberta com a morte de Cristo. A evidência do verdadeiro arrependimento foi seguida pela garantia divina, o dom do Espírito Santo. O batismo deles foi no nome de Jesus Cristo, significando para depositar sua esperança e confiança nele. Eles foram batizados sobre a autoridade do Senhor Jesus e sobre o que ele mandou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No caso de Saulo de Tarso, o perseguidor de Jesus, os requisitos divinos eram semelhantes. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16. Esta última expressão, tão reminiscente das palavras de Pedro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em Atos capítulo 2, versículo 21, é significativa. Esse invocar o nome de Cristo, assim intimamente associado ao batismo, e precedendo o batismo, envolvia necessariamente a fé nele, a fé em Cristo. A expressão dita, seja batizado e lavado os seus pecados, não apenas colocou a responsabilidade sobre eles, mas também enfatizou a necessidade de um reconhecimento aberto de seus pecados, ou de seu pecado nacional, ao condenar e crucificar seu legítimo Messias. A dependência imediata e a sequência do batismo na confissão de fé são tomadas mais explícitas, ou melhor dizendo, tornadas mais explícitas no caso dos samaritanos em Atos capítulo 8, versículo 12, e do eunuco da Etiópia em Atos capítulo 8, os versículos 36 e 37, de Cornélio em Atos 10, capítulo 47, capítulo 10, versículos 47 e 48, e no capítulo 11, versículo 17, e de Lídia, Atos capítulo 16, versículos 14 e 15, e podemos incluir o carcereiro, que também era de Filipos, Atos capítulo 16, do versículo 31 ao 34. Mas nesses casos não há a mesma ênfase na inter-relação entre arrependimento e batismo para a remissão dos pecados. Devemos lembrar que nesses casos não havia a mesma responsabilidade imediata e evidente dos homens de Israel, aos quais Pedro pregava no Pentecostes,
que crucificaram o Filho de Deus, ou de Saulo, que compartilhou o pecado nacional da rejeição e morte de Cristo, que se tornou a própria personificação da malignidade judaica. Mas em todos os casos, o batismo foi uma confissão pública de fé em Cristo e uma renúncia completa à vida passada. Lembremos-nos sempre de que é a fé no Senhor Jesus Cristo que nos apresenta a nova ordem de coisas.